no versículo de número 1, ele fala daqueles que amam a correção. E ele diz aqui: o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é bruto. E nós somos amantes das correções do Senhor? Glória a Deus. Existem pessoas que não aceitam as correções, né? Mas coisa maravilhosa é quando nós somos ensinados por Deus, quando nós somos orientados pela palavra de Deus. Existem coisas na nossa vida que nós fazemos, nós agimos segundo os nossos pensamentos, até pensando que estão certas, pensando que estamos agindo corretamente, mas quando nós vamos analisar segundo a palavra de Deus, nós vemos que a palavra muitas das vezes nos orienta de forma diferente, e nós precisamos mudar o nosso pensamento, o nosso parecer. Às vezes nós temos o costume de nos estribarmos no nosso próprio entendimento. E às vezes nós erramos. A palavra do Senhor nos diz, Isaías, que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. A gente realiza alguma coisa, acha que está certo, e às vezes estamos fazendo errado. Nós queremos nos estribar no nosso pensamento, na nossa forma de entender. Até não é de se estranhar ou de causar estranheza quando nós agimos assim por falta do conhecimento da palavra de Deus. Agora, uma vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor nos orienta, aí nós precisamos mudar de atitude. Há um versículo na Bíblia Sagrada, salvo engano, Isaías, que diz que a palavra de Deus, ela nos dá luz e entendimento. Então, quando nós ouvimos a palavra e entendemos que estamos fazendo algo fora do querer de Deus, nós precisamos mudar os nossos propósitos, né? Mudar, porque somos pessoas que pensamos, né? Nós não somos irracionais. Então, quando nós somos orientados a respeito do que é certo, nós precisamos deixar o que está errado e fazer o que é certo. Isso para o nosso bem e para o bem também da obra de Deus. Então, meus amados, sejamos amantes da correção, amantes do conhecimento, porque quem aborrece a repreensão, diz a palavra, que ele não passa de um bruto, né? E isso é muito triste. Nos versos que nós lemos, a partir do verso 17, diz a palavra, olha bem, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. E aí nós paramos, pensamos, analisamos, que tipo de palavra tem saído dos nossos lábios, né? Quais têm sido as intenções do nosso coração? Com qual pensamento, com qual intenção eu disse determinada palavra ao meu próximo? Porque às vezes o homem maquina no seu coração, não é? Mas o sábio Salomão aqui, ele está dizendo que quem diz a verdade, o que diz a verdade manifesta a justiça. Então, o Senhor Jesus, quando ele escreve o Sermão da Montanha, ele diz lá que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando nós procuramos fazer uso da verdade, a justiça será manifesta,
Glória ao nome do Senhor. Mas a intenção daquele que é o contrário, diz aqui a palavra que a testemunha falsa, ela engana. Usa das suas palavras para enganar. Alguns usam de atitudes para enganar o seu próximo. Mas nós, irmãos, que somos povo de Deus, comprados com o sangue do Senhor Jesus, nós precisamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Deus tem bênçãos para nós, mas nós precisamos ser verdadeiros. É necessário que a justiça de Deus esteja agindo na nossa vida. Verso 18, diz assim, olha a situação, olha o que diz aqui Salomão, irmãos. Verso 18, há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Imagina você ter aquele companheiro lá, aquele colega, que as suas palavras é como ponta de espada, não é? Quantas pessoas são feridos por palavras? E há alguns que às vezes fazem parte da igreja, que foram feridas por palavras, como diz aqui, que são como pontas de espada. Alguns deixaram a casa de Deus, deixaram os caminhos do Senhor, e não voltaram mais, por causa de quê? De uma palavra mal falada, mal colocada. Salomão nos orienta, e nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com as nossas pronúncias, nosso palavreado, a nossa forma de expressar. Olha que tristeza, uma pessoa que as suas palavras são como ponta de espada, não pode tocar que fura, sangra. E quantas pessoas que estão vivendo nessa situação foram feridos por palavras? Nós falamos aqui na igreja, mas isso acontece lá no âmbito familiar, lá na família, lá no trabalho, lá na faculdade. Pessoas proferem palavras que furam, que penetram, que machucam, que causam raízes de amargura, e a pessoa fica ferida. Mas nós louvamos a Deus, que o sábio Salomão, ele conclui o versículo de número 18, dizendo o seguinte: mas a língua dos sábios é saúde. Quantas pessoas que já foram curadas por uma palavra falada? Quantas pessoas que deixaram, quem sabe, de sair da casa de Deus por uma palavra sábia que fora proferida? Quantos familiares que tiveram o seu lar, a sua família restabelecida por causa de uma palavra bem colocada? Então, há alguns que a sua palavra são como ponta de espada, mas há outros, diz aqui, fazendo menção dos sábios, que a língua do sábio, ela é saúde. E coisa boa, irmãos, é ouvir uma boa palavra. Às vezes o cidadão está lá embaixo, pensando naquilo que não convém, naquilo que não deve, pensando só em coisas ruins devido àquilo que ele ouviu. Mas de repente chega alguém com uma palavra sábia, aplica a palavra na orientação de Deus, no temor de Deus, uma palavra com sabedoria da parte de Deus, e quem ouve aquela palavra, ele é curado, ele é sarado, a amargura vai embora, a raiz de amargura desaparece, aí se dá lugar ao perdão, aí a pessoa perdoa o seu ofensor, aquele que lhe feriu, ele recebe saúde para a sua alma, e ele continua a sua jornada.
Nós já conversamos com pessoas que estavam a ponto de tomar decisões erradas por causa de palavras que ouviram. E aí, com cuidado, aplicando uma mensagem bíblica ao coração daquela pessoa, aí de repente a gente vê o Espírito Santo trabalhando. Aquela pessoa que estava ferida, magoada, irada, a gente vê que as lágrimas começam a descer nos olhos. É um sinal de que o Espírito Santo entrou em ação em favor daquela pessoa. E de repente aquilo desaparece. A pessoa recebe a cura pela a palavra que ele ouviu. Então, irmãos, sejamos instrumentos de Deus. Vamos usar os nossos lábios, vamos usar a nossa boca para que o nome do Senhor seja exaltado, para que venhamos socorrer vidas através da nossa pronúncia, da nossa fala. Não vamos permitir que a nossa palavra ou as nossas palavras sejam como ponta de espada. Não, mas vamos fazer com que as nossas línguas sejam saúde para aqueles que estão ao nosso lado. Glória a Deus. Estava eu e o irmão Wagner Parreiro. O Wagner não está aqui hoje, né? Nós fomos fazer uma visita para uma família. E era a segunda visita que nós fizemos para essa família. Mas a pessoa tinha em mente, ao meu respeito, algo diferente. Diferente. Estava reprovado. Mas começamos a conversar, e diante do assunto eu percebi algo na vida daquela esposa, e aí nós entramos com a palavra de Deus, fomos ministrando a palavra, contando algum testemunho, falando alguns versículos, e no final oramos. Quando nós saímos, ela ligou para o irmão e disse: meu amado, eu não pensava que o pastor era essa pessoa, mas a palavra curou, a palavra deu saúde. Então, irmãos, use a tua palavra para curar as pessoas, não é? Para maltratar, existem muitas pessoas. Para falar mal, existem muitas pessoas, mas nós precisamos lembrar que nós somos servos do Deus Altíssimo. A palavra do Senhor nos diz que nós temos a palavra da reconciliação. Então sejamos bênção para as pessoas, sejamos bênção na casa de Deus, sejamos bênção para as famílias, as quais nós convivemos com elas. Nas nossas oportunidades, por onde nós andamos, você precisa ser um canal de bênção na vida das pessoas. Fale uma boa palavra. Salomão, ele diz no outro versículo aqui, que a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro na salva de prata. Veja a riqueza disso. Então, irmãos, não vamos abrir a nossa boca de qualquer forma, né? A gente conversa com alguém. Tem alguém que é muito centrado, né? Esse dia eu conversando a respeito de um pastor até um pastor que foi assumir um trabalho lá. Eu disse: não, ele é centrado. Ele é aquela pessoa que não joga a palavra fora. Porque tem gente que joga a palavra fora, irmão. Fala por falar, fala o que vem na boca, fala o que pensa, fala o que não convém. Mas você é um servo de Deus, você é um ministro de Deus para levar uma boa palavra às pessoas. Alguém quer ouvir de você. Glória a Deus. Então que as suas palavras venham dar saúde àqueles que vão te ouvir. Verso 19. Diz assim: o lábio de verdade ficará para sempre. Olha aqui o benefício, né?
Em outras palavras, os que são verdadeiros ficarão para sempre. Agora, mas a língua mentirosa dura só um momento. Já viu aquele provérbio que a mentira prevalece só enquanto a verdade não chega? Isso. A falsidade, a mentira só vai até a verdade aparecer. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu já passei por algumas experiências nessa situação. Pessoa por inveja, por ciúmes, com a maldade no coração, criava uma peça. Eu já passei por isso. Apresentava lá para a nossa liderança aquela peça que ele criou. Parecia ser verdade. Mas quando a verdade chegava, aquilo caía por terra, né? Então é isso, irmãos. A verdade, ela fica para sempre, mas a língua mentirosa, ela vai durar apenas um momento. Precisamos lembrar disso. E existem pessoas que mentem no nome de Deus. Mentem no nome de Deus, sem nenhum temor. Fala que Deus mandou falar aquilo que Deus não mandou falar. Ah, não, Deus me mandou. Mandou não, Deus me mostrou. Não mostrou. Quando Deus mostra, amém, nós recebemos. Mas existem fatos que não. Ah, porque eu viu nada, irmão. Entendeu? Então, nós precisamos ser cuidadosos. Precisamos ser verdadeiros. A palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração. Porque havendo a palavra de Deus no nosso coração, há temor de Deus, e havendo temor, nós não pecamos, não é? Coisa boa é um cristão, um homem, a mulher, estar cheios da palavra de Deus. Quando nós enchemos do conhecimento da palavra de Deus, o temor de Deus está na nossa vida. Aí quando nós vamos falar algo que não é verdadeiro, o Espírito Santo que habita na palavra, que está em nós, vai nos fazer lembrar, cuidado, isso não é assim. E aí nós vamos vencendo. Glória ao nome do Senhor. Você está entendendo? Pode dar glória a Deus? Então, irmãos, sabemos disso, que a verdade, ela permanece. A mentira é algo que passa, né? Olha, fulano falou isso do pastor João. Pastor João, ao tomar conhecimento, a vida fica constrangido, contrariado, mas de repente a verdade chega, ele se conforta e o mentiroso fica envergonhado. Não é assim que as coisas funcionam, porque a mentira, ela não permanece. Glória ao nome do Senhor. Verso 20: engano há no coração dos que maquinam o mal. É a situação no coração do homem que maquina o mal. Mas diz assim o final do versículo: mas alegria tem os que aconselham a paz. Veja que maravilha, não é? Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Você é um mensageiro da paz? Nós fomos chamados para isso. Nós somos embaixadores de Cristo para levar ao mundo uma boa palavra, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma, uma palavra que levanta o caído, uma palavra que dá vida, uma palavra que tira o homem da depressão, uma palavra que pega o homem que está na sarjeta do pecado e faz com que ele venha para a presença do Senhor. Para isso que nós fomos chamados. Então, irmãos, nós precisamos ser verdadeiros, porque nós estamos todos os dias aqui estudando a palavra do Senhor, aprendendo na escola dominical, aprendendo na terça-feira, nos nossos cultos. Quando nós estamos lá fazendo a leitura da Bíblia na nossa casa, nós estamos aprendendo a palavra. Então nós precisamos viver a palavra de Deus, precisamos ser pessoas verdadeiras.
Glória ao nome do Senhor. Verso 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Veja aqui o sábio Salomão falando de dois grupos de pessoas, né? Aqui ele fala do justo e ele fala do ímpio. E na Bíblia nós encontramos muito isto. Textos sagrados que falam de dois grupos. Salmo 1, por exemplo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e tal. Ali ele está falando do homem justo, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele começa a falar dos ímpios. Não são assim os ímpios. Então a Bíblia, ela é repleta de assuntos assim. Textos que falam do justo, do que é reto, textos que falam do ímpio, do pecador. Agora nós precisamos pensar aonde nós estamos nos enquadrando, né, nesses assuntos. Olha, eu quero me esforçar para ser justo. Você precisa se esforçar para ser uma pessoa justa, um homem justo, uma mulher justa diante de Deus. Cuidar dos seus negócios, dos seus tratos, né? Uma vida particular, uma boa conduta, tanto familiar, como na igreja, como na sociedade. Irmãos, a nossa sociedade precisa de pessoas justas, de pessoas boas. A nossa sociedade precisa de pessoas que são tementes a Deus, porque o mundo está cheio de pessoas que não têm compromisso com nada. Agora, nós que estamos aqui todos os dias aprendendo da palavra do Senhor, vamos, irmão, cada dia servir ao Senhor melhor, não é? Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Que coisa triste, né? Verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Olha que tristeza, né? Mas os que agem fielmente são o seu deleite. Vendo a diferença, né? Olha, irmãos, vamos agir com fidelidade, não é? Vamos agir com sinceridade. Vamos ser prudentes com as nossas ações, com a nossa fala, com a nossa conduta, quer na igreja, quer em casa, quer na rua, por onde nós estivermos andando, nos nossos negócios. Vamos ser fiel. A Bíblia está dizendo aqui que os que agem fielmente são o seu deleite. Glória ao nome do Senhor. Então nós temos aqui maravilhosos conselhos do sábio Salomão, que nós precisamos aplicar isso em nossa vida. Nós não podemos passar ou deixar passar desapercebido. A palavra de Deus, ela nos orienta sobre algumas atitudes que desagradam a Deus, né? E nós vemos aqui, dentre essas atitudes está também a mentira, os lábios enganadores, né? Nós queremos pensar com os irmãos sobre algumas atitudes que desagradam a Deus. E nós, irmãos, como pessoas que somos servos de Deus, nós precisamos lutar para agradar ao Senhor, ser agradáveis a Deus. Uma vez que nós somos agradáveis a Deus, eu vou agradar também os nossos companheiros aqui de ministério, né? Uma vez que nós somos agradáveis a Deus, eu também serei agradáveis aos irmãos, com a minha fala, com o meu comportamento. Nós vamos saber tratar cada pessoa, saber tratar uma criança, né, da melhor forma possível. Então, se tratamos com indiferença as coisas de Deus,
de qualquer forma, que respeito teremos uns para com os outros? Teremos, não é? Então existe aqui algumas atitudes que desagradam ao Senhor. Dentre elas está a mentira. A mentira, ela obscurece a verdade. Mas a verdade, ela liberta, não é? Sabemos que a mentira é uma fonte de engano, mas a verdade é poderosa. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele se apresenta como a verdade. O que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto a mentira, ela destrói a confiança e promove a injustiça, a verdade é o contrário disso. Então é bom lidar com pessoas verdadeiras, não é? Já conversei com pessoas que mentem assim na cara. A gente percebe que é mentira, mas talvez por uma questão de ética e educação, alguma coisa a gente deixa passar. E a outra a gente pergunta, mas isso é assim mesmo? Aí a pessoa gagueja, né? Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com a mentira, porque ela vai destruir a confiança, vai promover a injustiça. Então vamos abraçar com a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Oh, glória a Deus. Existe verdade de Deus aí na sua vida? Dê um glória para Jesus, adore o nome do Senhor. Ele é bom, Ele está aqui. O Senhor está na palavra, o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos ensinando. Glória a Deus. Quem é o pai da mentira? O diabo. Prepara aí, João 8, acho que 44. Leia. E às vezes, irmão, se a gente não tomar cuidado, até nós obreiros desvia da verdade e fala uma inverdade. Mudaram o nome. Não, ele não mentiu não, ele só falou uma inverdade. Não, ele só faltou com a verdade. É mentira do mesmo jeito, não é? Leia. Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Veja bem, nós, conhecedores da palavra de Deus, nós que recebemos a salvação em Cristo, nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, aí nós vamos fazer uso da mentira. Olha o texto lido, né? Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, uma vez que nós estamos mentindo, nós estamos o quê? Nos tornando filho do cabra ruim, né? Cuidado. Então sejamos verdadeiros, irmãos. Vamos abraçar a Cristo e a sua palavra, até porque também a mentira ela vai fazer com que a confiança seja destruída, né? Mente para uma pessoa, às vezes a primeira vez, a segunda pessoa, rapaz, que lá não dá para confiar. A palavra desse companheiro aí é como um risco na água, desaparece. Então, irmãos, sejamos verdadeiros. Jesus disse, João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora veja bem, nós somos discípulos de Jesus. Então, se Ele é o caminho, a verdade, nós também precisamos ser verdadeiros. Glória a Deus. Nós poderíamos pensar nas consequências de pessoas que fizeram uso da mentira. Por exemplo, lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, que mentiram
pagaram com a vida. Capítulo 5 do segundo livro dos Reis fala de Acã, não, de Geazi, né? Como é que chama o leproso lá? Naamã, leproso, saiu para uma batalha, levou preso uma menina das filhas de Israel, e a menina era crente, conhecia a palavra de Deus, e ela vendo que o seu senhor era leproso, ela falou com a senhora, dizendo: olha, se o meu senhor estivesse lá nas terras de Israel, diante do homem de Deus, ele restauraria da sua lepra. E ela comunicou com o marido foi ao rei, pegou uma carta de apresentação e endereçou essa carta para o rei de Israel. Mas não era, ele tinha que procurar o homem de Deus, o profeta. Quando a carta chegou na mão do rei de Israel, ele rasgou as suas vestes. Ele entendeu que o rei da Síria queria fazer guerra contra ele. Mas Eliseu tomou conhecimento e disse: não, manda este homem vir a mim, e saberás que existe Deus em Israel. E foi Naamã até a presença de Eliseu. Quando chegou, só mandou um recado, diz: vai lá, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Aí o comandante, era um chefe de exército, saiu indignado, pensando que o profeta ia sair lá, passar a mão no lugar que estava infectado e tal. Não, vai lá no Jordão. Aí os seus subordinados questionaram com ele, dizendo: olha, se ele tivesse mandado fazer algo maior, tu não farias? Faria. Então, mergulha no Jordão, vamos ver o que dá. Aí ele fez menção dos rios da Síria, Albana, Farpá, que são rios melhores do que o Jordão, águas mais limpas, né? Ele disse: não poderia eu mergulhar nele? Irmão, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que prevalece na sua vida, né? Não sejamos como Naamã. Não poderia eu fazer assim? Não, é do jeito que Deus quer, é a orientação de Deus. Se o Senhor mandar ir, vai, que Ele é contigo. Se Ele disser pare, fique parado. Livramento da parte do Senhor virá para a tua vida. Questionário ele resolveu, foi lá, mergulhou 7 vezes, saiu curado. Queria dar presentes para Eliseu, Eliseu rejeitou. Mas o moço Geazi, quando Naamã vai embora com a sua comitiva, ele corre atrás, alcançou, vendo Naamã que alguém corria, desceu do seu carro e veio ao encontro, se encontraram e conversaram. Disse: olha, acabou de chegar lá das montanhas os filhos dos profetas, e o meu senhor pediu que o senhor nos dê o presente, a capa babilônica, a cunha de ouro e tal. E Naamã prontamente abençoou, ainda fez com que os seus servos o ajudassem a levar até certa distância. Mas quando ele chegou diante de Eliseu, o Geazi, aí Eliseu perguntou, isso acontece hoje ainda, viu, irmãos? Eliseu perguntou: Geazi, onde tu foste? Olha bem, o teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Ele foi, mentiu em nome do profeta, mentiu em nome do homem de Deus. Quando ele retorna, aí ele diz: olha, eu não fui a lugar algum. Aí o homem de Deus diz: porventura não foi contigo o meu coração, quando você foi encontrar com Naamã? Era esta ocasião para pegar presentes? Aí veio a sentença, dizendo: olha, a lepra de Naamã pegará a ti e a tua descendência. E diz a palavra que Geazi saiu leproso da presença de Eliseu. Consequências da mentira. Então, irmãos, além da mentira destruir a confiança, ela promove injustiça. Então, por isso nós precisamos falar a verdade. Temos aqui muitas referências, mas o tempo não nos vai permitir.
Irmão Eric, leia Efésios 4, 25. Efésios capítulo 4, verso 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja bem, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo a igreja que estava em Éfeso. Olha, se ele escreveu, é porque lá naquela igreja estava havendo mentiras, não é? Alguém estava fazendo uso da mentira. Aí Paulo escreve dizendo: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, nós somos irmãos, não é? Nós somos irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, meus amados, sejamos verdadeiros, e o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Eu queria falar da indiferença, que é uma das atitudes que nos afastam de Deus. Queria falar também do egoísmo, que também nos afastam de Deus, e falar sobre a rebeldia, que é uma outra atitude que nos coloca longe do Senhor, e por fim, da idolatria. Mas o tempo já venceu. Quem sabe na próxima terça-feira, Deus nos dando graça, continuaremos falando nesse assunto. Glória ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a amada igreja. Nós vamos fazer isso, vamos fazer cumprir na nossa vida a palavra de Deus. Vamos ser verdadeiros, né? Os Salmos, acho que de número 15. Vamos ler esse salmo para encerrar. Diz o salmista ali que o verdadeiro cidadão do céu, ainda que ele jure com dano seu, ele não muda, ele permanece, né? Salmo 15, o contexto, ou a epígrafe diz: o verdadeiro cidadão dos céus. Olha bem, começa perguntando: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem a resposta: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Irmãos, nós temos que falar a verdade, né? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra os seus próximos, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não mude. Pode me causar prejuízo, mas a verdade é esta. É isso que a palavra está dizendo. Que Deus abençoe a amada igreja do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir as crianças. Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã haverá o círculo da oração, culto nas congregações. Quinta-feira, culto da conquista, responsabilidade do terceiro templo. Sexta-feira nós teremos vigília, viu?